Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nem filosófico e muito menos religioso ou metafísico. O significado do termo transcendência, que será abordado na entrevista de hoje, tem a ver com um tema que esteve por cerca de 10 anos nas cogitações do Tribunal Superior do Trabalho. A transcendência, no caso, é uma espécie de filtro que não deixaria chegar à última instância recursos considerados de menor repercussão para a sociedade, que tratem de matérias já uniformizadas na jurisprudência e que não contenham divergências doutrinárias entre os magistrados. Para falar sobre a transcendência, que acabou não sendo adotada pelo TST, convidamos Eduardo de Avelar Lamy, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior da Magistratura Catarinense. Professor Eduardo Lamy, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar desse programa, para debater esse tema que nós resolvemos eleger como uma pauta, porque justamente faz poucos dias que o TST, ao analisar o assunto, na hora da regulamentação, decidiu que não tinha condições de aplicar. Então eu gostaria inicialmente que o senhor explicasse para os que estão nos acompanhando o que é a transcendência. Bom, inicialmente eu agradeço o convite para participar do programa, especificamente a respeito do tema da transcendência, por ocasião da redação de um trabalho sobre súmula vinculante, eu pude me dedicar ao estudo do tema e cheguei à conclusão de que a transcendência é um fenômeno. Certo. A transcendência não é exatamente uma norma jurídica. Alguns chamam de princípio. Alguns chamam de princípio. Outros poderiam acreditar que a transcendência é uma regra jurídica. Mas o que nós podemos afirmar é que a transcendência não se encontra no nosso sistema jurídico com essa terminologia ainda positivada. Certo. O que nós podemos dizer é que a transcendência é uma consequência de uma série de fenômenos que nós tivemos e de normas que foram sendo inseridas ao longo dos anos no nosso ordenamento jurídico. Certo. Por exemplo, o artigo 557 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que os relatores podem monocraticamente decidir de acordo com a jurisprudência dos tribunais. Então, nesses casos, reconhecendo a jurisprudência dos tribunais, os relatores monocraticamente, singularmente, decidem conforme essa jurisprudência. Então, nesse caso, eles aplicam a jurisprudência, decisões de outros casos para os casos que eles estão a julgar. Certo. Esses relatores, então, excepcionam a ideia de que as decisões jurisdicionais só servem para as partes, de que as decisões judiciais servem para as pessoas que são partes daquele processo que está sendo julgado. O que esses relatores, esses juízes fazem, então, no tribunal, é aplicar para os processos que estão sendo julgados decisões que foram tomadas em outros processos, mas que se justificam ser aplicadas àqueles processos posteriores, porque versam exatamente sobre o mesmo pedido, exatamente as mesmas verbas, exatamente a mesma pretensão, com os mesmos fundamentos jurídicos. Essa é, então, em linhas gerais, a forma como os tribunais superiores tratam a admissão dos recursos? Sim, nós podemos dizer que a admissão de um recurso por um tribunal superior decorre do papel modelar que esse tribunal superior precisa exercitar. A estrutura da Constituição de 88 deu aos tribunais superiores brasileiros uma missão, que foi a missão de uniformizar a jurisprudência e fazer com que o jurisdicionado tenha maior segurança jurídica, maior previsibilidade a respeito daquilo que o direito desde já diz. Em outras palavras, nós podemos dizer que o papel modelar dos tribunais é o de complementar aquilo que os códigos não conseguem dizer. E só a jurisprudência tem essa capacidade. Então, por meio da transcendência, desse fenômeno de transcendência, a jurisprudência passa a, desde já, dizer o que é que nós podemos decidir em casos para os quais a decisão ainda não foi tomada. Bom, eu entendi a questão da segurança jurídica e tudo mais, mas essa questão, essa ênfase toda para a questão da jurisprudência, daquilo que já está consolidado, isso não atrapalha um pouco a construção do próprio direito na medida em que a evolução dos entendimentos, da própria doutrina não fica um pouco prejudicada? Pelo contrário.
é imprescindível que a evolução da jurisprudência decorra de se saber qual é o posicionamento dos tribunais. Se eu sei qual é o posicionamento, eu preciso saber principalmente qual é o motivo que leva o tribunal a ter esse posicionamento. Se o motivo, se os fundamentos jurídicos daquele posicionamento forem questionados com novos motivos, com novos fundamentos, aí então não há que se falar em transcendência, porque não é possível aplicar um modelo de transcendência que foi tomado com base em argumentos diversos, considerando novos argumentos. Nesse caso, o tribunal tem que reanalisar esses novos argumentos para chegar a uma mesma conclusão ou então mudar o seu posicionamento. Então, o que nós percebemos hoje é que a ideia de transcendência foi evoluindo, né? Nós tivemos, depois do artigo 557, no Código de Processo Civil, nós tivemos na CLT o artigo 896-A, nós tivemos depois na Constituição Federal a repercussão geral do recurso extraordinário e no artigo 103A a adoção da súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente fazendo com que nós possamos aplicar para casos que não foram julgados ainda as decisões tomadas em situações diversas, desde que elas tenham repercussão para toda a sociedade. Muito bem, das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, cabe, no caso, a utilização do recurso de revista para o TST, que deve aí obedecer a alguns requisitos, alguns pressupostos gerais. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É necessário, para que o recurso de revista seja admitido, que se demonstre uma série de requisitos específicos previstos em lei, assim como é necessário para que o recurso especial ao STJ seja admitido, assim como é necessário para o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, são requisitos específicos. O que acontece é que esses requisitos, via de regra, são requisitos específicos formais do processo. São requisitos específicos de tempestividade, de adequação, de preparo, de porte, de remessa e de retorno. Mas esses requisitos são os requisitos clássicos. Esses requisitos, no que diz respeito aos tribunais superiores, vêm sendo enriquecidos. Tanto no STJ quanto no Supremo, nós já temos requisitos de transcendência. Certo. No STJ, nós temos a necessidade de demonstrar que o recurso que está sendo interposto é um recurso que pode ou não gerar a multiplicação de feitos repetitivos. Certo. Então, os recursos especiais repetitivos têm um julgamento diferenciado, exatamente por causa da transcendência. Se refere a processos repetitivos, existe importância para a sociedade. Serão julgados de forma diversa, todos em conjunto. Então, nós diferenciamos os julgamentos dos processos de massa dos julgamentos dos processos que não se repetem. Já no Supremo Tribunal, a mesma coisa acontece, mas lá nós temos a necessidade da demonstração da repercussão geral, social, política, econômica ou jurídica para a sociedade brasileira. Então, nesses casos, no Supremo Tribunal Federal, existe a necessidade de uma preliminar específica no recurso extraordinário, demonstrando essa repercussão, além da possibilidade de multiplicação de feitos. Certo. Caso contrário, o recurso extraordinário sequer é admitido. Muito bem, professor, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um minuto só.